vídeo eu vou tratar desse capítulo do Vigiar e Punir, né? Os corpos dóceis, o nome do capítulo. Esse livro do Foucault, ele se situa na metade da década de 70, quando Foucault está analisando os modos de exercício de poder na sociedade ocidental. E já no primeiro capítulo desse livro, o Foucault ele lança a tese, basicamente, do livro, que é mostrar como que houve no Ocidente uma transição de um regime disciplinar, de um regime de poder para outro, de um modo de exercer o poder sobre o corpo para outro modo de exercer o poder sobre o corpo. Então, no primeiro capítulo, ele já no primeiro parágrafo ele fala sobre o Damiens, a condenação de Damiens, desse regicida que, enfim, tentou matar o rei e que é punido segundo um certo regime, que é o regime do suplício. E aí, no primeiro parágrafo desse livro, o Foucault diz o seguinte: Damiens fora condenado a 2 de março de 1757 a pedir perdão publicamente diante da porta principal da igreja de Paris, onde devia ser levado e acompanhado numa carroça, nu, de camisola, carregando uma tocha de cera acesa de 2 libras. Em seguida, na dita carroça, na praça de Grève, e sobre um patíbulo que aí será erguido, atenazado nos mamilos, braços, coxas e barrigas das pernas, sua mão direita segurando a faca com que cometeu o dito parricídio, queimada com fogo de enxofre, e as partes em que será atenazado se aplicarão chumbo derretido, óleo fervente, piche em fogo, cera e enxofre derretidos conjuntamente. E a seguir, seu corpo será puxado e desmembrado por 4 cavalos, e seus membros e corpo consumidos ao fogo, reduzidos a cinzas, e suas cinzas lançadas ao vento. Então, aqui a gente tem um regime de punição, né, que é o regime de suplício, que é no qual o condenado ele sofre fisicamente, o seu corpo, enfim, é desmembrado, se coloca fogo de enxofre nas suas feridas, etc. E logo em seguida, ainda no capítulo 1 do livro, o Foucault mostra como que isso vai se transformar durante o século XVIII, né, principalmente, e como que o modo de punição vai passar a ser uma punição pela disciplina, pela docilização, pelos exercícios disciplinares, etc., pelas técnicas disciplinares. Bom, nos corpos dóceis ele trata especificamente dessa parte, né, de como que o corpo é disciplinado, só que ainda assim ele vai fazendo umas distinções com o modo de exercício de poder anterior. Então, já no início do capítulo, ele fala de como que o soldado, no início do século XVII, ele é visto de uma maneira diferente do soldado na metade do século XVIII. Então, no início do século XVII, o soldado é esse que você consegue enxergar de longe, é esse que tem características que você vê de longe e que nasce soldado. Então, é um soldado que é forte, que é valente, que tem coragem, tem honra, e que tem também certos traços físicos, né? Tem ombros largos, tem uma cabeça direita, o estômago levantado, etc. Enquanto que na metade do século XVIII, esse soldado, o soldado não é mais nascido enquanto soldado, mas sim fabricado, né? Fabricado pelos exercícios, fabricado pela instituição na qual ele se insere. O soldado se tornou então algo que se fabrica, não é algo mais nascido, né? Logo em seguida, o Foucault diz que na época clássica, esse período no qual ele situa entre os séculos 17 e 18, mais ou menos, a época clássica, ou idade clássica, ou era clássica, ele diz que nesse momento o corpo ele é tomado como objeto de poder, né? Isso se dá por 2 registros distintos. Por um lado, pelo registro anato-metafísico, e por outro lado, no registro técnico-político. Esse primeiro registro, do registro anato-metafísico, o corpo ele é considerado, né, anatomicamente, ou seja,
ele é analisado, os seus órgãos são analisados, as suas partes são analisadas, mas também metafisicamente, porque não é um corpo que deixa de ter uma alma, um espírito, uma mente. Então, se a gente pensa na filosofia de Descartes, por exemplo, o ser humano é esse sujeito, é esse indivíduo que é uma combinação de duas substâncias, a substância da res extensa e da res cogita, né? A res extensa é essa que é material, e a res cogita é essa substância pensante, né? Então, o corpo, nesse primeiro registro, é pensado anatômica e metafisicamente. E no segundo registro, o corpo como objeto de poder é pensado em termos técnicos e políticos, na medida em que ele é inserido em certas instituições e é tomado como objeto nessas instituições e é tornado um objeto útil, né, para determinadas intencionalidades. Então, certas técnicas vão se aplicar sobre esse corpo e ele vai ser transformado politicamente também, né? Mais à frente no capítulo, Foucault dirá que o corpo, ele ao mesmo tempo ganha forças com as técnicas disciplinares e ao mesmo tempo diminui as suas forças. Ele ganha suas forças em termos econômicos de utilidade, só que diminui as suas forças em termos políticos de obediência. Então tem esses dois registros, né? Por um lado, o registro anato-metafísico e por outro, o registro técnico-político, né, em relação ao modo como o corpo é tomado como objeto de poder na época clássica. Em seguida, o Foucault vai definir o que ele entende por corpo dócil, né, que a docilidade é um termo importante nesse capítulo. Ele dá o título do capítulo, os corpos dóceis. Para o Foucault, um corpo dócil ele tem 4 características. Ele é um corpo que pode ser submetido, utilizado, transformado e aperfeiçoado, né? Ele coloca isso muito explicitamente. E aí ele vai começar a falar sobre as técnicas disciplinares e como que elas atuam diferentemente no nível da escala, no nível do objeto e na sua modalidade. Então, em relação à escala, as técnicas disciplinares elas vão se exercer numa escala infinitesimal, na escala dos detalhes, na escala das pequenas coisas, né, dos pequenos gestos, dos pequenos movimentos, das partes do corpo, né, de cada pequena parte, essa questão da anatomia também é importante. Então, numa escala pequena, infinitesimal e não em escala global, né? Em segundo lugar, em relação ao objeto, as técnicas disciplinares vão tomar como objeto as forças e a eficácia dos movimentos desse corpo, né? Que serão trabalhados então de diversas maneiras, né? Pelo controle do tempo, pelo controle da situação desse corpo no espaço, etc. Em terceiro lugar, Foucault vai falar sobre as técnicas disciplinares em relação à modalidade, a modalidade das técnicas disciplinares, em que sentido que ela vai ser diferente dos modos de exercício de poder anteriores. Essa modalidade das técnicas disciplinares será a de uma coerção ininterrupta sobre o corpo, de um poder sendo exercido ininterruptamente sobre um corpo. E em seguida, ou ali no mesmo lugar, o Foucault vai definir o que ele entende por disciplinas e ele vai dar 3 características para as disciplinas, né? As disciplinas, elas são métodos para, em primeiro lugar, o controle minucioso do corpo, em segundo lugar, para o assujeitamento das suas forças, em terceiro lugar, para a imposição de uma relação de docilidade e utilidade, segundo, uma coerção ininterrupta. Então, essas três características são relacionadas à escala, ao objeto e à modalidade das técnicas disciplinares. Em seguida, o Foucault vai falar das diferenças entre
as técnicas disciplinares e outros regimes, outros modos de exercício de poder, como a escravidão, a domesticidade, a vassalidade e o ascetismo monástico. Desses 4 tipos de exercício de poder, eu destacaria que é o da vassalidade, a diferença entre as disciplinas e o regime de vassalidade. Na vassalidade, no modo de exercer o poder pela vassalidade, a gente tem a preocupação do suzerano com um determinado produto, por exemplo, do camponês, né? Então, é importante para o suzerano que haja, no final de um certo período de tempo, um certo produto, né, da colheita, do trabalho do camponês, só que não existe uma grande preocupação com o processo pelo qual esse camponês vai passar, o processo de trabalho desse camponês. Então, uma grande diferença entre um regime de vassalidade e um regime disciplinar é que no regime disciplinar se tem uma preocupação muito maior com o processo do trabalho, né, o processo que o corpo vai ser submetido e não tanto o resultado desse processo, o que ocorre, né, no regime de vassalidade. Bom, em relação os outros modos de exercer o poder, o Foucault ele fala sobre isso, né, ele escreve sobre os outros modos, e eu destaco aqui o da vassalidade. Em seguida, ele vai falar então que as disciplinas elas aumentam as forças do corpo, né, em termos econômicos de utilidade, porque, enfim, um operário que é disciplinado, que é docilizado, ele produz muito mais, ele é muito mais útil economicamente, só que as disciplinas, ao mesmo tempo, elas diminuem as forças do corpo em termos políticos de obediência. Então, se a gente pensa nesse operário que tem as suas forças aumentadas em termos econômicos de utilidade, ele tem também suas forças diminuídas em termos políticos de obediência, porque ele está submetido a certas regras da fábrica, ele está submetido a uma certa relação hierárquica com o seu patrão, ele está submetido a certos comportamentos, né, se proíbe a ele uma certa relação com seus colegas de trabalho e assim por diante. Então, em termos políticos, as suas forças elas diminuem, né? Ele é um sujeito que é frágil politicamente. E depois o Foucault vai dizer que as técnicas disciplinares elas têm diversas origens, né? Elas não surgem de um só lugar, elas não surgem da cabeça do rei, elas não surgem de um único indivíduo ou de um só grupo de indivíduos ou de uma classe social, mas as técnicas disciplinares elas surgem de diversos lugares da sociedade. E aí é muito importante notar dar importância para essa expressão que Foucault utiliza no capítulo, que ele dá grande importância em outros momentos da sua obra, né, principalmente da década de 70, que é essa expressão da microfísica do poder. A microfísica do poder refere-se justamente a essa malha social de relações, essa malha de relações de poder que ocorrem em toda a sociedade e que produzem certas táticas, certas estratégias, certos modos de controle, e que às vezes ficam muito locais na sociedade, o exemplo que Foucault dá é o exemplo do detalhe, a importância que já tinha o detalhe durante a Idade Média nas comunidades monásticas, né, na teologia e no ascetismo cristãos da Idade Média. Só que durante a Idade Média o detalhe ele era algo específico a esse âmbito religioso, né, com o surgimento do capitalismo e de outras instituições também relacionadas ao sistema de produção. Você tem essa importância que se dá ao detalhe ganha, digamos, uma importância ainda maior no âmbito da sociedade. É como se outras instituições da sociedade cooptassem essa importância do detalhe, essa observação do corpo em seus gestos mais minuciosos, em seus movimentos mais minuciosos, e passasse então outras instituições a adotarem essa importância do detalhe, né? Como se houvesse
um espalhamento daquilo que existia num plano pequeno, específico, para outros planos, né? Algo que surge de maneira microfísica, em relações específicas, só que se expande para outros âmbitos da sociedade. Então, as técnicas disciplinares é exatamente isso, né? Elas englobam a questão do detalhe, a questão da anatomia, a questão do exercício, a questão da importância do tempo. Todas essas coisas, elas se originam de diversos grupos sociais, diversos espaços sociais, e elas vão se aglutinando e vão constituindo isso que a gente chama de uma maneira geral de técnica disciplinar, de técnicas disciplinares que vão ter a sua figuração maior, a sua composição maior no século XVIII. Enfim, que o Foucault está apresentando aqui. Bom, na segunda parte do texto, do capítulo Os Corpus Doctis, o Foucault ele divide esse texto em 5 partes, então essa que eu tratei agora é a introdução. A segunda parte ele chama de Arte das Distribuições. Vocês encontram no francês L'art de répartition, que uma tradução mais exata ficaria Arte das Repartições, e talvez o termo repartições ao invés de distribuições seria um pouco mais exato, porque essa parte do capítulo ele trata de como que o corpo é submetido a uma espacialização, e repartições eu acho que dá uma ideia maior de divisão, né, de como que o corpo é submetido, é inserido nesses espaços, e distribuições dá uma ideia de distribuir, de dar alguma coisa, mas enfim, uma questão terminológica. Então nesse capítulo, nesse subcapítulo, o Foucault trata da distribuição dos indivíduos no espaço e como que o corpo dos indivíduos vai ser controlado a partir dessa distribuição, dessa repartição dos indivíduos no espaço. Isso o Foucault diz que ocorre por 4 técnicas distintas. Em primeiro lugar, o princípio da clausura. Então, é o fechamento de uma determinada população num certo espaço, né? Certo espaço fechado e heterogêneo da sociedade. Então, por exemplo, uma escola, né, onde uma determinada população, as crianças, os adolescentes, são inseridos, né, num espaço fechado e heterogêneo em relação ao restante da sociedade, ou então um hospital, ou então um quartel, ou então a fábrica, né? Em segundo lugar, a gente tem o princípio do quadriculamento, que é pegar esse lugar fechado e heterogêneo e dividir ele em diversos quadrados, né? Fazer um quadriculamento desse espaço, para que cada indivíduo seja identificado em um espaço e cada espaço seja atribuído, seja relacionado a um indivíduo, né? Para evitar essas aglomerações, essas aglomerações de indivíduos, essas conjunções de indivíduos, essas confusões de massa. E em seguida, o Foucault fala da regra das localizações funcionais, que é dar a cada um desses espaços quadriculados uma funcionalidade específica. Então, ele dá o exemplo do Hospital Marítimo, que ao mesmo tempo que faz tratamentos de pessoas, né, lida com doenças, etc. Ao mesmo tempo, o Hospital Marítimo, por ali passam mercadorias, por ali passam contingentes militares. Então, para que essas coisas sejam organizadas, é preciso que cada espaço seja funcionalizado de uma maneira muito precisa, muito rígida, muito rigorosa, etc. Então, dar a cada um desses pequenos espaços, né, quadriculados, uma funcionalidade muito, muito precisa. E em quarto lugar, a colocação em série e em fila, né, desses espaços. Então, se a gente toma novamente o exemplo da escola, no qual você tem, por exemplo, num bloco, crianças do primeiro ao quinto ano, em outro bloco, crianças do sexto até o nono ano, em outro bloco, os jovens, os adolescentes do ensino médio. Você tem uma espacialização e, ao mesmo tempo, uma serialização. E também uma colocação em fila dentro das próprias séries. Então, essa disposição dos indivíduos
em filas de carteiras, né, sempre retos, e o professor na frente, uma disposição espacial disciplinar. E também, enfim, na hora que as crianças vão subir para a sala, que tem que fazer fila, etc, etc. E aí, no final dessa segunda parte, Foucault chama atenção para essa constituição de quadros durante o século XVIII, no âmbito não só da escolar e tal, mas também no âmbito da vida, no âmbito econômico, no âmbito militar, no âmbito patológico, né? Se a gente considera Linneu, que é esse criador da taxonomia no século XVIII, né, e que cria várias categorias, que espacializa os seres vivos, né, em várias categorias, né, isso também é uma constituição de quadros, também é especialização e também um modo, digamos, de disciplinamento mesmo. Passando para a terceira parte desse capítulo, que é o controle da atividade. Aqui o Foucault vai falar como que o indivíduo é submetido a certas atividades, como que ele é disciplinado por essas atividades. Então, em primeiro lugar, ele fala do horário, que é novamente uma herança de comunidades monásticas, algo que já existia na Idade Média, só que é cooptado por outras instituições e que, enfim, vai se expandir na sociedade. Novamente, esse aspecto microfísico do poder é algo que existia no plano específico, que surgiu nesse âmbito específico, só que se espraia, né, se expande para outros lugares da sociedade. O horário é uma velha herança das comunidades monásticas, só que com algumas pequenas modificações das disciplinas. As disciplinas, elas são mais complexas, elas são muito mais rigorosas, digamos assim, elas lidam com o tempo, com o horário de maneira muito mais minuciosa, nesse sentido em que, por exemplo, elas começam a contar o tempo em quartos de hora, em minutos, em segundos, de maneira mais detalhada, mas ainda assim é uma apropriação dessa prática que já existia na Idade Média, que é a do horário. Em segundo lugar, ele vai falar da elaboração temporal do ato, né, da constituição de um programa para as ações dos indivíduos. Então é como se cada ação do indivíduo estivesse conectada com uma outra ação, né? Uma ação se seguisse da outra. E aí ele fala de um esquema anatomocronológico do comportamento, né? O indivíduo ele se comporta de maneira cada ação dele é programada, cada ação dele tem um certo direcionamento. E nisso ele diz que o tempo penetra o corpo, né, com as disciplinas. Em terceiro lugar, a gente tem essa relação entre os gestos e a atitude global do corpo. Então, como que os pequenos movimentos do corpo se articulam, se relacionam com o corpo de uma maneira geral. Então, ele dá o exemplo do exercício de caligrafia, né, de como que, né, você tem manuais de como fazer caligrafia no século XVIII, manuais que dizem que o corpo, ele, enfim, não se deve ter apenas uma preocupação com o aspecto geral do corpo, mas com pequenos movimentos do corpo. Então, o exercício de caligrafia, ele exige que o braço esquerdo do indivíduo esteja numa determinada posição, a coluna numa outra posição, que a barriga não encoste na mesa, que a barriga esteja a 2 dedos da mesa, que a perna do indivíduo esteja de uma determinada maneira, a perna esquerda, a perna direita, a mão, etc. Então são esses pequenos gestos, pequenos movimentos, pequenas partes do corpo que se articulam e compõem um aspecto geral, uma atitude global do corpo. Em seguida, em quarto lugar, o Foucault, ainda sobre o controle da atividade do corpo, o Foucault fala da articulação entre corpo e objeto, né? E o objeto também vai ser analisado dessa maneira minuciosa, dessa maneira detalhada. Ele vai dar o exemplo do soldado, da relação do soldado com o fuzil. Então, o corpo do soldado é analisado de maneira minuciosa.
cada passo que ele dá é contado, né? Cada marcha que ele dá tem 4 tipos de marcha diferentes, e a relação dele com o objeto, o fuzil, que também é dividido em várias partes: o fuzil, a ponta do fuzil, a parte onde segura o fuzil, o meio do fuzil, e a relação entre essas diferentes partes, né, do corpo do indivíduo com o objeto. Então, a mão do indivíduo vai num certo lugar do objeto, ou então a ponta do fuzil tem que estar na mesma altura da cabeça do indivíduo, ou a parte de baixo do fuzil tem que estar na mesma altura do joelho, e se fazem movimentos específicos, né, com o objeto. E em quinto lugar, o Foucault fala da utilização exaustiva do tempo, no sentido de tornar cada espaço de tempo dentro dele algo cada vez mais produtivo, cada vez mais rentável, cada vez mais eficaz. Então, no mesmo espaço de tempo, a atividade que se faz, ela deve se dirigir a uma excelência, a uma rapidez cada vez maior, uma eficiência cada vez maior, e é nisso que ele vai dizer que a disciplina ela organiza uma economia positiva, né? Positiva nesse sentido de tornar um espaço de tempo limitado cada vez mais produtivo, cada vez mais positivo e eficaz. E aí o Foucault diz que a disciplina ensina a rapidez como virtude, né? Virtude nesse sentido justamente de aprimoração constante, né? Das atitudes, dos comportamentos, das ações do corpo. Bom, depois disso, o Foucault diz que a técnica disciplinar ela substitui um corpo mecânico por um corpo orgânico, né? Esse corpo orgânico é um corpo tomado de uma maneira artificial, sólida demais, e o corpo orgânico ele é tomado nesses seus gestos pequenos, na sua compleição, nos seus movimentos. Ele dá o exemplo de do soldado, né? Que não mais vai se exigir do soldado certos movimentos artificiais, né? Com a cabeça do soldado virada para um certo lugar, com posições que não são, digamos, naturais em relação a esse corpo, e que os movimentos do soldado, as atitudes, os gestos, os exercícios que serão exigidos do soldado levarão em conta a sua compleição física, né? Então, um soldado não vai necessariamente exigir o mesmo exercício físico que outro soldado vai fazer, porque eles têm compleições diferentes, né? corpos diferentes. E aí eu passo para a quarta parte do texto, que é a organização das gêneses. Nessa parte, Foucault fala basicamente da temporalidade, o tempo ao qual o indivíduo vai se submeter, e pelo qual uma disciplina vai se exercer sobre o corpo desse indivíduo. Então, já no início dessa quarta parte, o Foucault diz que as disciplinas elas analisam o corpo, analisam o espaço, elas controlam a atividade em segundo lugar, e elas são aparelhos para adicionar e capitalizar o tempo. E essa terceira característica das disciplinas vai se dar por 4 processos distintos, que ele vai enumerando. Em primeiro lugar, a divisão da duração em segmentos, né, sucessivos e paralelos. Então, você tem uma certa temporalidade, e essa temporalidade ao qual o indivíduo está submetido, por exemplo, o tempo de uma criança estar na escola. Você tem uma certa temporalidade, ela é limitada, só que ela vai ser dividida em segmentos sucessivos e paralelos, e cada atividade vai ser feita uma depois da outra, né? Uma atividade ela tem que ser concluída para uma outra ser começada. Então se divide a duração do tempo em segmentos sucessivos e paralelos. Em segundo lugar, nós temos essas sequências com complexidade cada vez mais crescente. Então, atividades que deverão ser feitas de modo simples para que outras atividades mais complexas sejam feitas. E aí a gente tem uma importância maior dada ao elementar e não ao exemplar, né?
O Foucault dá o exemplo dos soldados que antes das técnicas disciplinares eles treinavam imitando o campo de batalha de modo geral. Então havia o que eles chamam de uma pantomima da batalha, né? Uma imitação do que acontecia na batalha de uma maneira geral, enquanto que com as técnicas disciplinares os soldados eles vão ser treinados em aspectos específicos, em coisas básicas, né? Primeiro como marchar, como posicionar o próprio corpo, como articular o objeto com o qual esse corpo está relacionado. Então, coisas básicas elementares para que outras coisas mais complexas sejam desenvolvidas, treinadas. E esses dois primeiras características, primeiros aspectos, esses dois primeiros processos da divisão da duração em segmentos sucessivos e paralelos, em segundo lugar, essa sequenciação em complexidade crescente, elas se ligam com o texto de Descartes, com as meditações, com a obra de Descartes, na medida em que tem um texto, tem um livro de Descartes que se chama Regras para a Orientação do Espírito. E nesse texto de Descartes ele apresenta a ideia de que o conhecimento tem que partir de coisas simples, né? Você tem que dominar coisas simples, saberes simples, para ir construindo algo cada vez mais complexo, saberes mais complexos, conhecimentos mais complexos. Isso vai se refletir nas suas meditações, né? Você tem na primeira meditação cartesiana uma terra arrasada, né? Ele faz um processo de dúvida. Então as três dúvidas de Descartes, a dúvida dos sentidos, a dúvida do sonho, a dúvida do Deus enganador. E aí na segunda meditação ele começa do zero, ele começa de algo muito elementar, né, do eu penso, e a partir dessa coisa elementar vai se constituindo coisas mais complexas, saberes mais complexos. E é exatamente isso que está no interior, está no interior das próprias práticas disciplinares que ocorrem nesse contexto, que surgem nesse contexto do século XVII, no qual Descartes vive, né? E, bom, em terceiro lugar, o Foucault enumera o estabelecimento de certas provações, certos testes terminativos, né, no interior dessas segmentações. São testes terminativos e recorrentes. Então, a cada uma dessas divisões tem um teste, tem uma prova a qual o indivíduo é submetido. Então, no exemplo da escola, uma criança, um adolescente, ele durante um ano ele é submetido a essas provas que terminam, por exemplo, no final do semestre ou do bimestre, e dentro do próprio bimestre você tem outras divisões com outras provas, outros exercícios, outras atividades, e no final de todo um bloco de atividades você tem uma outra prova, que é o vestibular, que é o Enem, que é essas grandes provas, digamos assim, enquanto que em outros não lidando exatamente com as técnicas disciplinares, anteriormente às técnicas disciplinares, você tinha um outro tipo de temporalidade, que é esse do tempo iniciático. Foucault faz essa distinção entre tempo iniciático e tempo disciplinar, enquanto que no tempo iniciático você tem um ensino de iniciação, né, na qual o indivíduo ele tem um mestre e ele passa por um conjunto de atividades, e no final você tem uma só prova para esse indivíduo começar, por exemplo, a exercer um certo ofício. Então tem um longo tempo e uma única prova, enquanto que no tempo disciplinar você tem várias provas ao longo do tempo, né, ao longo desse tempo dividido, sucessivo, etc. Bom, então em quarto lugar o Foucault, né, desses processos de adição e capitalização do tempo,
Você tem um estabelecimento de séries dentro de séries, né, que é justamente o exemplo da escola, talvez seja o melhor. Você tem no sistema educacional do Brasil, por exemplo, o ensino fundamental, o ensino médio, você tem uma educação básica. Essa educação básica é dividida, né, em ensino infantil, ensino fundamental, ensino médio, e aí dentro do ensino fundamental você tem uma outra divisão por anos, né, e dentro dos anos você tem outra divisão que é de bimestres e outra divisão por semanas, por dias de atividades, etc. Você tem seriações dentro de seriações, né? E isso é um modo de controlar o tempo desse corpo que está sendo disciplinado, que está sendo docilizado. Em seguida, o Foucault fala de um tipo de evolução que é própria à técnica disciplinar, que é uma evolução em termos que é uma evolução dupla, né? É tanto em termos de progresso quanto em termos de gênese. Em termos de progresso é no sentido mais coletivo, é um progresso social, é um progresso de toda a sociedade, é uma evolução em termos de progresso social. E você tem esse segundo tipo de evolução, que é uma evolução em termos de gênese, que é das gêneses individuais, desse indivíduo que vai se aprimorando cada vez mais através de exercícios, através de disciplinamento, e que se constitui de maneira aprimorada, né, de uma maneira disciplinada, de maneira lucrativa, a gente pode dizer também. Então, progresso das sociedades, gênese dos indivíduos, Foucault diz. Em seguida, o Foucault fala que essas novas técnicas de sujeição, de subjetivação, elas substituem a chamada dinástica dos acontecimentos solenes. Essa compreensão da história que é de compreender a história como tendo certos momentos muito bons, momentos solenes, momentos nobres, e que esses momentos ocorrem apenas de vez em quando. As técnicas disciplinares elas passam a compreender o tempo de maneira progressiva, né? Não como uma ginástica de acontecimentos solenes, na qual de momentos em momentos, de épocas em épocas ocorre algo, sei lá, um rei que assume, que faz muito bem para a sua população, faz um enorme bem para a sua população, um governante que de tempos em tempos surge, que os heróis, etc. As técnicas disciplinares elas dão esse aspecto para a história, que é um aspecto progressivo. Então, uma história de uma sociedade que progride cada vez mais. Em seguida, o Foucault ele fala da individualidade, como que fala de 3 tipos de individualidade, que ele vai retomar depois, que é a individualidade célula, a individualidade organismo, a individualidade gênese, que são justamente as coisas que a gente acabou de tratar nas partes anteriores. A individualidade celular, ela é essa que está inserida num certo espaço. A individualidade orgânica, né, a individualidade organismo é essa que está submetida a certas atividades, que é compreendida nos seus movimentos corporais específicos. A individualidade, e em terceiro lugar, a individualidade gênese, que é da constituição da gênese, da criação desse indivíduo através dos procedimentos disciplinares. Bom, novamente o Foucault chama atenção para essa origem múltipla dos exercícios, né? Os exercícios eles não surgem de um só lugar, de uma só classe social, de um só grupo social, da cabeça de uma só pessoa, mas eles têm diversas origens, religiosas, místicas, ascéticas, e esses exercícios eles vão se compondo de diversas maneiras, de diversos lugares, né? De diversas instituições militares, universitárias, pedagógicas, etc. E aí o Foucault entra na quinta parte, que é a composição das forças. Aqui o Foucault vai fazer como que uma síntese dos elementos anteriores, né?
corpo submetido a uma temporalidade, submetido a certas atividades, certas manobras, e do corpo submetido à temporalidade. Justamente essa composição das diversas forças que são submetidas a essas técnicas disciplinares. O Foucault ele começa falando da substituição do modelo físico da massa, né, no âmbito militar por um modelo individualizante, né, do soldado individual com seu fuzil, né, enquanto que no momento a gente tem um conjunto militar, um contingente militar que é ordenado, que é controlado de maneira muito global, né, de maneira massiva. Então você tem grupos de soldados que são reunidos e que ou fazem um corpo geral ou fazem uma fortificação, né, contra um outro inimigo, né, e aí o soldado ele vai ser valorizado pela sua valentia, né, pela sua coragem de se manter. Os mais corajosos eles vão se manter nas bordas, enquanto os menos corajosos vão se manter no meio desse corpo massivo. Esse então é um modelo físico da massa, né, no âmbito militar, enquanto que a partir das técnicas disciplinares você tem uma geometrização do soldado, né? O soldado ele vai ser esse elemento individual, esse elemento que é valorizado individualmente, que tem uma relação com o seu objeto que permite uma expressão das suas capacidades individuais. Então a relação, essa substituição do modelo físico da massa por um modelo individual e geometrizante, o Foucault dirá que isso se dá por razões tanto econômicas quanto técnicas. As razões econômicas é que para a formação desse soldado vai se exigir bastante, né, vai se exigir certo capital, e é necessário que de cada soldado muito bem treinado se requer um certo resultado também, resultado lucrativo. Só que também razões técnicas, né, que o Foucault elenca, por exemplo, da invenção do fuzil. O fuzil é esse objeto que permite o soldado se deslocar de uma maneira muito mais rápida em relação ao mosquete. O mosquete era essa arma, o mosquetão, né, essa arma muito pouco móvel, né, permitia muito pouca agilidade do soldado. E aí o fuzil dá essa liberdade para o soldado apresentar mesmo as suas habilidades individuais e se locomover de maneira mais eficiente. Então você tem razões tanto econômicas quanto técnicas para essa alteração do modelo físico da massa no âmbito militar para o modelo individual, do soldado individual com seu fuzil, né, de maneira se colocando no espaço geométrico. Em seguida, o Foucault diz que a disciplina compõe forças para obter um aparelho eficiente. E aqui dá para chamar a atenção no fato de que o Foucault tira isso do Marx, né, do Capital do Marx, no qual o Marx faz uma analogia entre as forças de um corpo militar com as forças de um corpo de um regime de produção, né? O Marx diz que da mesma forma que a força de ataque de um escalão de cavalaria ou a força de um regimento de resistência de um regimento de cavalaria difere das suas somas individuais, da força das somas individuais, também no âmbito produtivo a soma das forças individuais elas são muito menores do que a conjunção dessas forças, o trabalho em grupo, a coletividade, a combinação dessas forças. Então, o Foucault tira de Marx, do Capital de Marx, essa ideia de composição, e essa composição, o Foucault dirá que ela vai se dar por três vias: pela via do espaço, pela via do tempo e pela via da atividade.
foi o que a gente já tratou anteriormente, tratou anteriormente nos outros subcapítulos. Então, primeiro, o corpo, ele, no espaço, né, ele é um corpo móvel, bem articulado, com outros indivíduos no espaço. Né? Essa composição de um corpo com outros corpos no espaço é um elemento que dá a essa coletividade, a esse grupo, uma força maior que a soma das forças individuais, de todas as somas individuais. Então, vai importar muito mais nesse contexto essa composição dos indivíduos, esse módulo geométrico pelo qual os indivíduos vão se ligar uns aos outros no espaço. Vai importar muito mais isso do que a coragem, a honra que o soldado admite para si mesmo, de poder ser usado em batalha. Em segundo lugar, o corpo é submetido a um tempo composto. Né? Um tempo é o tempo de um indivíduo, ele se articula com o tempo de um outro indivíduo. Ele ficou dando o exemplo da escola mútua no século XVIII, né, na qual as escolas mútuas eram esses projetos de ensino, essa metodologia de ensino que contemplava um grande contingente de alunos para poucos professores. Então você tinha uma só classe, um professor para 70, 80, até 100 alunos, e havia essa metodologia, né, da escola mútua, de um aluno que se sobressai em relação ao outro ser um monitor, né, de outros alunos, havia uma ajuda mútua, e um grupo de alunos tem que se articular com o tempo de outros alunos. Então, uma articulação, uma combinação da temporalidade nesse exemplo da escola mútua, e também em outros exemplos. Né? No quartel você vai encontrar isso, nas escolas tradicionais você vai encontrar isso, nos hospitais, nas fábricas você vai encontrar isso. Na fábrica você tem o grande exemplo da linha de produção, que um operário tem que fazer uma certa atividade para que o outro faça a atividade dele. Então, é ao mesmo tempo uma composição espacial, né, uma articulação espacial, mas também é uma composição temporal entre os indivíduos distribuídos no espaço. Em terceiro lugar, ainda em relação ao modo como a disciplina compõe forças, você tem o corpo submetido a atividades, o corpo em atividade submetido a certos sinais, a certas batidas, a certos olhares. Né? A cada olhar, a cada batida, a cada sinal, todos os indivíduos eles devem responder prontamente e responder com obediência. Então, se a gente toma o exemplo da escola, né, o sinal é aquele que dá a uma certa coletividade de indivíduos, uma certa ordem, a uma certa atividade, a um certo comportamento. Então, há também essa composição de forças nesse sentido de ação ministrada por um certo sistema de comando, né? Um sistema coletivo, um sistema em conjunto de comando, né? Por sinais, olhares, batidas, toques, etc. Bom, aqui, nesse momento, Foucault vai elencar 4 características da individualidade, dessa individualidade produzida pela disciplina, 4 características sobre as quais Foucault já falou nos capítulos anteriores, que é, em primeiro lugar, uma individualidade celular, que é essa relacionada ao espaço, à espacialização do indivíduo, uma individualidade orgânica, que é essa submetida a certas atividades, que é compreendida na sua compleição corporal específica. Em terceiro lugar, uma individualidade genética, né, que é relacionada ao tempo ao qual esse corpo está submetido. E,
Em quarto lugar, é uma individualidade combinatória, né, no sentido que ela se combina com outras atividades para compor uma determinada força. Né? Cada uma dessas individualidades ela tem uma força específica, só que elas se combinam com outras para compor uma força ainda maior, ainda mais forte, ainda mais eficiente, digamos assim. E aí, essa individualidade com 4 características, ela vai aparecer, vai surgir, vai se apresentar por 4 grandes técnicas, que seriam, então, a técnica dos quadros, relacionada ao espaço, a técnica da manobra, relacionada às atividades, a técnica do exercício, que é relacionado à temporalidade, que esse indivíduo vai ser submetido, e a técnica da tática, que é a junção dessas forças individuais, dessas individualidades no espaço, no tempo, nas atividades. A tática, dirá Foucault, é a forma mais elevada da prática disciplinar, porque ela combina e majora as forças individuais em algo maior, em algo coletivo, em algo grupal. Em seguida, o Foucault vai fazer uma reflexão sobre a política enquanto continuação da guerra. Isso ele fala em alguns outros contextos da sua obra. As primeiras aulas do seu curso no Collège de France, o curso se chama Em Defesa da Sociedade, já nas primeiras aulas ele faz essa reflexão sobre como que a política ela é antes uma continuação da guerra e não uma ausência de guerra, não uma pacificação da guerra. E aqui ele vai, nesse mesmo momento, ele vai fazer uma distinção entre estratégia e tática. Enquanto que a estratégia seria algo mais relacionado à exterioridade, relacionada ao modo de compreender a política entre os Estados e por conseguinte, como que a guerra é conduzida entre os Estados. Aqui, inclusive, tem um erro de tradução nessa edição da Vozes, que é a edição de 2014, a tradução da Raquel Ramalhete, na página 165. O Foucault diz o seguinte, aqui eu estou com o texto em português, ele diz, no final da página 165, é a estratégia que permite compreender a guerra como uma maneira de conduzir a guerra entre os Estados. Tem um pequeno erro de tradução no segundo guerra, aqui. No francês, em vez de guerra, está política, politique. Então, uma tradução mais correta seria a estratégia que permite compreender a guerra como uma maneira de conduzir a política entre os Estados. Então, é exatamente isso. A estratégia é essa maneira de compreender a guerra que existe entre os Estados, de compreender a guerra, essa situação bélica, como uma maneira de conduzir a política entre os Estados, a relação entre os Estados. Deve-se compreender a relação política entre os Estados em termos de guerra. E aí a tática ela seria mais um princípio de organização interna, assim, esse modo pelo qual essas diferentes forças, essas diferentes individualidades, elas são combinadas, elas são agrupadas para constituir uma força maior, através de saberes políticos e militares, relacionados à disciplina. E aí, para fechar o texto, o Foucault fala sobre 2 sonhos que apareceram de modo muito evidente durante o século XVIII, que a sociedade e o Estado que se constitui a partir do século XVIII, ele não foi pensado somente por filósofos e por juristas, mas também foi pensado por militares, que pensavam a disciplina do corpo.
E aqui, nesse momento, no final do texto, mais uma vez, é importante destacar esse caráter microfísico, né, da disciplina, que é o Estado que se constitui no século XVIII, o Estado moderno, XVIII e XIX. Ele não é constituído somente por juristas, por filósofos, né, não somente pelo Estado no sentido do governo, mas é também constituído por conselheiros de Estado, por oficiais baixos, por homens de acampamento, né, por esses grupos específicos que têm certas práticas específicas e cujas práticas são cooptadas por instituições maiores, etc. Então, essa questão da microfísica, né, que as técnicas disciplinares elas surgem em contextos específicos, só que dependendo do contexto histórico no qual elas situam, elas podem ser expandidas, podem ser cooptadas por um âmbito mais macrofísico, e aí, enfim, constitui isso que a gente chama, que a gente vê enquanto técnica disciplinar, enquanto as técnicas disciplinares de modo geral. E é isso. Para dar uma resumida nesse texto, eu indicaria algumas palavras-chave que, enfim, perpassam todo o texto e que são relevantes na escrita do Foucault, na escrita dos corpos dóceis. Palavra corpo, disciplina, microfísica, tática, genealogia e poder. Corpo porque, enfim, se trata de corpos que estão ali, individualidades que são corpos, que estão sendo controlados, que estão sendo disciplinados, que estão sendo docilizados. Se trata de corpos dóceis e da docilização dos corpos. Em segundo lugar, a palavra disciplina, porque, enfim, se trata de um regime disciplinar, né? É importante entender o que é a disciplina, que ficou definido já no começo do texto. Em terceiro lugar, a microfísica, esse aspecto, né, criativo, digamos assim, da disciplina, ou do modo pelo qual a disciplina vai surgir. Elas surgem em contextos específicos e elas se expandem, essas ações, esses comportamentos, essas táticas, esses modos de controle surgem em âmbitos específicos e se espalham. E, enfim, o poder ele é exercido de maneira microfísica, ele não está exercendo somente no âmbito do Estado, no âmbito da jurisdição, mas ele se exerce em cada prática cotidiana entre pai e filho, entre professor e aluno, entre o pastor e o seu fiel, etc. A palavra tática, que é essa combinação das individualidades segundo as técnicas disciplinares, né, da espacialização, da temporalização, das atividades. A palavra genealogia, ela não apareceu no texto, mas eu daria uma importância, né, para ela no sentido de que a genealogia para Foucault, o método genealógico, esse método de fazer história através de rupturas, né, através de não descrever continuidades históricas, mas sim rupturas históricas, e isso que Foucault faz aqui no Vigiar e Punir. Ele descreve o que acontecia num certo momento e o que acontece depois, né? Ele descreve rupturas. E, por fim, a palavra poder, né? Que é o grande tema da década de 1970 da obra de Foucault. Como que o poder se exerce, por que ele se exerce dessa maneira. Eu recomendaria, inclusive, uma leitura adicional que é a parte 2 do capítulo 4 de História da Sexualidade 1, né, do Foucault também, que é um livro de 1976, um ano depois da publicação do Vigiar e Punir, que é de 1975. Eu daria esses enfoques assim. Então, novamente, corpo, disciplina, microfísica, tática, genealogia e poder. Daria esses focos assim, essas palavras.